pela vida, pela proteção e pela oportunidade que Ele me concede nesta manhã, neste dia de hoje, 10º mês do ano 2025. Não é sempre que eu, em particular, paro aqui no púlpito. Por essa razão, sempre que tenho esse privilégio, procuro buscar de Deus para que Ele possa fazer valer a pena essa pequena oportunidade, né? Não para que eu cresça, mas para que o nome dEle seja engrandecido em nome de Jesus. Amém? Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Nando, pela maneira como ele tem liderado este ministério que Deus lhe confiou. E oro para que o Senhor possa lhe conceder muito mais anos de vida em nome de Jesus. E também quero honrar a vida do pastor Nitos por esta oportunidade que ele me concede de poder partilhar a palavra de Deus. Quando ele me ligou, me escalando para ministrar, só aceitei pela fé, né? Porque no domingo eu tive uma gripe muito estranha que me sacudiu de sábado para domingo. Praticamente passei um pouco mal, né? Diante do culto, tive uma gripe que me deu vertigens, me deu fome, saí para comer, mas logo ao chegar aqui na igreja já estava com fome de novo, senti uma preguiça, ou seja, uma fraqueza no joelho. Pronto, são coisas da gripe, mas graças a Deus já estou melhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, quando ele me disse, olha, tens a responsabilidade de trazer a mensagem no domingo, eu só disse, está bem, né? Pela prontidão que eu decidi ter comigo mesmo quando for incluído missões eclesiásticas, missões sacerdotais. Então, faço questão de me disponibilizar, mesmo quando tenho dificuldade, até quando a dificuldade me convencer que eu não estou preparado. Amém? Mas graças a Deus, aqui estou em nome de Jesus. Mas sem levar muito tempo, acredito que por causa do calor não vou poder levar muito tempo. Aleluia. Aleluia. Então, eu não pretendo levar muito tempo, mas desejo deixar a palavra de forma completa. Amém? Então, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, ou seja, 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 3. Primeira de Coríntios 3, logo no primeiro versículo. O primeiro versículo é versículo 1. É muito importante ser claro, né? Há quem pode começar no primeiro versículo 4, primeiro versículo 5, mas eu vou começar no primeiro versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 3, versículo 1. É Paulo escrevendo a essa igreja, dizendo: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, porque como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Aleluia. Pai, te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos pela esta oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, quero, Pai dos céus, orar pela fidelidade, Senhor Jesus, da transmissão da palavra, assim como o Senhor apraste, Senhor Jesus, a falar ao teu povo. Papai da glória, Pai da graça, use-me, Pai dos céus, apenas como um vaso de honra. Pai, no nome de Jesus, te agradeço, te louvo e te exalto hoje, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Coríntios, aliás, primeiro permita-me trazer-te uma pequena contextualização dessa igreja de Coríntios. Segundo alguns comentários que eu encontro aqui na minha Bíblia, graças a Deus, ela tem alguns comentários que me ajudam a entender melhor, né, a palavra de Deus. Diz que esta igreja, ela é uma igreja que se encontrava na Grécia, né, uma igreja estabelecida pelo apóstolo Paulo por volta do século 50, né? Sim, século 50, se não me engano. Perdão pelo erro. Anos 50, obrigado. Anos 50 depois de Cristo. Esta igreja é estabelecida por Paulo nas suas viagens missionárias. E é uma das igrejas que Paulo teve um desafio enorme, porque a Grécia não era um país qualquer, assim como hoje ainda continua sendo. E o povo de Corinto não era um povo qualquer, era um povo muito bem esclarecido, era um povo bem sucedido quase em tudo que ele tinha e tudo quanto ele fazia. Era um povo muito estudado. É por essa razão, se nós formos observar, ou seja, observando praticamente por esses comentários, a Grécia é observada como o berço das civilizações. E se nós formos observar, ou talvez se quisermos estudar um pouco da política, vamos perceber que a Grécia tem um papel muito grande para o desenvolvimento político a nível mundial. A Grécia, ela tem um papel muito forte no que diz respeito à democracia a nível mundial. Se nós formos a perceber, também vamos entender que é na Grécia onde surgem grandes mentes pensantes. É na Grécia onde nós encontramos pessoas que descobriram o desporto, a medicina também tem um papel muito grande na Grécia. E não era um lugar onde você talvez pudesse entrar, fazer as coisas simplesmente por fazer, se não estivesse preparado para fazer. Então, acontece que apóstolo Paulo, quando ele, através de uma chamada da parte de Deus, ele é enviado a ter que ir para Coríntios para ministrar o Evangelho do Senhor. E chegado à Grécia, encontra o apóstolo Paulo na cidade de Coríntios, encontra que aquele povo era um povo que já tinha seus deuses. Eles tinham Deus da lua, tinha Deus do sol, tinha Deus da poesia, tinha Deus de várias coisas
coisas que, pronto, de várias idolatrias, né? Mas acontece que apóstolo Paulo, dentro da sua eloquência, porque Paulo também não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa cheia de conhecimento. Antes, na verdade, de ele ser Paulo, era Saulo. E Saulo foi um instrumento muito importante para Deus, porque o Senhor viu algo precioso em Saulo e achou que pudesse ser ideal para transformar para aquilo que era o plano dele. Saulo era um filósofo, Saulo era um doutor da lei que aprendeu nos pés do Gamaliel, que também foi um sábio da história. Praticamente, Paulo foi aluno do outro sábio. Então não havia como ele talvez fazer as coisas na ignorância. Então ele chega nesta igreja, ou seja, nesta cidade, estabelece a igreja e esteve aí durante muito tempo para certificar que a igreja tenha fundamentos fundamentos sólidos, que é Jesus. Acontece que ele, ministrando naquele lugar, chegou o momento em que ele teve que sair daquela cidade para dar continuidade às suas viagens missionárias. Volvido 20 anos por aí, mais ou menos 20 anos, e depois do Paulo ter saído, apareceu um outro homem também eloquente, que se você for observar, ou talvez se quiser talvez apanhar um bocado do currículo do Apolo, é só observar para Atos 18, versículos 24 a 28. Há de entender o que é ou quem é esse Paulo, ou seja, quem é esse Saulo, para que ele fosse comparado a Paulo. Por que essa gente olhou para Saulo e depois achou que não, Saulo é a melhor pessoa para nós inclinarmos nela em relação a Paulo, e quem é Paulo para outros dizendo que não, é melhor nós inclinarmos a Paulo do que Saulo. Saulo era também um outro erudito, muito entendido, uma pessoa extraordinária. A palavra de Deus diz que pouco tempo depois houve essa luta dentro da igreja. Quero imaginar que talvez por causa do tempo que passava após o apóstolo Paulo ter saído da cidade de Corinto, muita coisa ficou a evoluir. E há muitas coisas que mudaram. 20 anos depois é um tempo suficiente para talvez algumas pessoas que aprenderam diretamente com Paulo terem morrido, e também é um tempo suficiente para terem crescido alguns jovens, como no nosso meio vai acontecer ou também tem acontecido. Há pessoas que talvez não conheceram a pessoa que iniciou este tempo, ou seja, a pessoa que iniciou esta missão neste lugar, e essa pessoa depois desapareceu. Há muita coisa que foi mudando, e depois foram alcançadas outras pessoas como o pastor Nidos, e mais tarde também vai passar. Há pessoas que depois também vão ficar com a informação que foi deixada pelo pastor Nidos, e ao longo do tempo as coisas, quando elas não forem observadas à luz da palavra, ou em função daquilo que o pastor Nano falou, ou o pastor Nidos falou, é possível mais tarde descobrirmos que aquelas mentes inteligentes que deixamos estão a lutar entre elas, porque existem novas ideologias que surgiram ao longo do tempo, que essas pessoas que estabeleceram as bases não estão lá para dar continuidade. É nesse momento que a igreja de Corinto começa a entrar em crise. Começa a haver lutas, porque existiam disparidades, ou seja, diferenças sociais, políticas, econômicas naquela cidade. É nesse âmbito que as pessoas, ou seja, o povo começa a levantar bagunça. Mas por que eles levantaram bagunça? É porque ao longo do tempo eles perderam a essência da mensagem do Cristo. No princípio, os que aprenderam com Paulo, eles disseram: não, nós não podemos aceitar que isto aconteça, porque nós nos inspiramos no Paulo, acreditamos no evangelho que Paulo ministrou, acreditamos na mensagem que Paulo ministrou. É por essa razão que nós nos identificamos com Paulo. Aqueles que provavelmente não tenham aprendido com Paulo acabaram dizendo: esse assunto de Paulo é o vosso assunto. Nós acreditamos no Apolo, porque até agora não estamos com ele, e nós podemos conversar com ele.
mesmo nome, puder estar aqui com Apolo. O apóstolo Paulo recebe uma mensagem de que a igreja de Coríntios está em apuros. Há muita coisa que está acontecendo, prostituição, incesto, guerras pelo poder, está acontecendo no meio da igreja. Não podendo o apóstolo Paulo voltar para a cidade de Coríntios, é quando ele escreve esta carta. Ele escreve esta carta mandando para essa igreja. A primeira coisa que ele pergunta, ou seja, após talvez ter saudado a igreja, a primeira coisa ele pergunta, afinal de contas, quem é Paulo? Afinal de contas, quem é Apolo? Senão as pessoas ou os vasos através das quais o Senhor usou para que vocês o conhecessem. Não é por causa do Paulo que as coisas estão acontecendo. Não é por causa do Apolo que as coisas na verdade estão acontecendo. Mas é por causa do Cristo. O apóstolo Paulo ele acaba dizendo, olha, eu não sou nada se Cristo ele não for dar a vida e o crescimento. Assim como Apolo não é nada, independentemente da quantidade de água que ele pode meter na planta. Mas se o Senhor não estiver nesse lugar, para poder dar crescimento, a tua quantidade de água é nula. A mesma coisa nós podemos olhar. Nós podemos encontrar alguém que talvez colocou esta planta neste vaso. E neste vaso, nós podemos encontrar que esta areia já está seca. A pessoa que plantou este negócio foi importante para este processo. Mas se a pessoa já não estiver aqui para cuidar desta planta, importa que alguém apareça também para dar continuidade a esse serviço. Porque no final do dia, essas pessoas não estão a fazer as coisas porque elas são. Elas apenas estão a cooperar na missão de fazer valer a mensagem de Cristo que deve passar de geração em geração. Nós estamos a viver num tempo muito perigoso. Uma das coisas que vai acontecer nos próximos dias, uma vez eu estava a pensar nisso e depois acabei ouvindo alguém num podcast a falar de uma coisa que eu pensei, que era, vai ser muito difícil a sobrevivência da igreja que não faz demonstração de poder e profecia permanecer em pé. Porque a tendência da igreja nos últimos dias é se você não profetiza, então não é nada. Se você ministra a palavra de Deus e depois não puder dizer, pastor, eu estou a ver que daqui a nada o teu voto será mudado por um jato, alguma coisa, ou seja, a vida dessa igreja não vai poder avançar muito mais. Se você não puder ver a imagem e dizer, olha, eu estou a pedir que te dá um número, você tem marido? Não. Você tem namorado? Não. Deixa-me te ditar o número de contato da pessoa que vai te casar. Começa a dizer 87, 2011, 2021. Ok. Conhece o nome, o proprietário desse contato? Sim. Esse é o teu homem que vai te casar. Se você não tiver capacidade de fazer esse rastreio, tenha certeza, vamos ter uma dificuldade para permanecer a igreja. Por quê? Existem pessoas iguais a essas dessa igreja de Coríntios que acabam dividindo as mentes. Além de parar a olhar para Cristo, já começam a olhar para o profeta, começam a olhar para o apóstolo. Às vezes o profeta ou o apóstolo ainda não está dentro daquele negócio de ir procurar algo que permaneça ou mantenha a igreja, na verdade, naquele lugar. Mas a partir do momento que a pessoa começa a dizer, não profetiza quando? É a Ana Massamo, profetiza nossa, nós temos a igreja que está a bater. No final do dia, para poder dar jus a essa adoração sua, serás obrigado a descobrir qual é o segredo, viver um pouco mais além daquilo que a palavra de Deus te ajuda a ver. Eu começo a perceber que esta igreja, ou seja, as igrejas, quando elas se metem em assuntos de procurar poder, às vezes não é um problema do profeta ou apóstolo. É a igreja que diz, nos arranja um rei, como as outras igrejas também são
você fosse àquele lugar e buscar aquele poder que nos te ajuda a ver um bocado mais o interior de mim, seria melhor. Moisés subiu para o monte para falar com Deus. Irmão de Moisés, engraçado quando nós chamamos de porque nós não podemos esperar mais. Além dos líderes andarem de forma errante por causa da sua iniciativa, a igreja, o povo, por querer ser igual às outras nações, é que chegam, chamam, tipo, epa, pastor, é melhor você mudar de ideia, senão nós vamos mudar da igreja. Querendo o pastor permanecer com a igreja, o que é que vai fazer? Vai procurar as pulseiras, a minha não é. Né? Vai procurar vender a água, vai procurar as pulseiras que identificam que, ok, aqui já há power. Vai procurar amuletos para que ele não seja abandonado pela igreja. Vai procurar amuletos para que ele possa garantir que este povo permaneça no mesmo lugar. Mas é uma coisa engraçada, o povo também é enganoso. Você vai buscar poder, vai usar o poder. Chega um momento em que aparece uma pessoa com poder acima do seu profeta, vai te abandonar, vai para outro. Porque uma das características do povo que não tem a base da palavra é a inconstância. Se hoje aqui não chove e depois dizem que do outro lado está chover, é lá onde o povo vai correr para poder apanhar a chuva. Se dizem que aqui já seca, eles na verdade se comportam como os primatas, os povos nômadas. Eles só vão se fazer presente no lugar onde o dilaga. Mas às vezes há momentos que o Senhor, Ele te permanece num determinado lugar, sem profecia, sem milagre, porque Ele quer te forjar. Alguém dizia que milagres não são para conduzir o povo de Deus. Milagres são simplesmente para te fazerem perceber que o Senhor é Deus no meio do povo. Mas a única coisa que ajuda o povo a crescer e permanecer na palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente para te tirar do Egito, te fazer passar do deserto até te levar à terra prometida. Você não precisa fazer nenhuma invenção, não precisa agitar a Josué e Caleb, você não precisa agitar a Moisés, você não precisa. Apenas deixe-me concentrar-se na palavra do Senhor, para que o Senhor fale com ele e ele traga a palavra que vai vos dar o direcionamento do propósito pelo qual ele vos tirou do deserto, ou seja, da terra de escravidão. E uma das coisas que geralmente tem acontecido, eu partilhei um link de um pastor, só para perceber que em Cristo, às vezes nós nem precisamos ter o nosso nome colocado na tela para perceber-se que nós também somos participantes disto. Apenas só precisamos participar apenas. Eu partilhei um link com alguém aqui na igreja, onde na verdade parece que é uma tendência de transformar a Bíblia. Ou seja, nós queremos fazer parte dos planos de Deus à força, mesmo que Deus não nos queira lá. Alguém colocava, olhando talvez o sucesso do seu ministério, ele dizia, não vou mencionar os nomes, mas vou mencionar os nomes dos meus pastores. Eu agora estou numa posição que eu já não preciso orar a Trindade. Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai. Não preciso orar ao Deus a Deus de Abraão, a Deus de Jacó. Porque essas pessoas morreram. E por causa
daquilo que Deus falou comigo. Agora só preciso orar. Deus do pastor Nando, Deus do pastor Maçã e Deus de Agostinho. Paulo, quando ele estava a ser arrastado para que ele fosse um deusito, ele aparece, ele diz: olha, aquilo que eu fiz, não fiz por causa de mim. E eu começo a imaginar esse povo. A palavra de Deus fala no livro de Lucas 9:30 por aí, quando Jesus ele levou Pedro para o monte da transfiguração. Quero imaginar os profetas, os pastores, os líderes das igrejas hoje, se tivessem participado daquela situação. A palavra de Deus diz que enquanto eles estavam lá no monte, eles começaram tiveram uma intervenção, começaram a falar. A Bíblia diz que de repente houve uma imagem, uma visão, que lhes aparece Moisés e Elias. Pedro fica maravilhado por causa daquela experiência. Ele disse: mestre, é tão bom estar aqui. Eu gostei imenso de estar neste lugar. Agora, eu tenho uma ideia. Vamos construir 4 tendas. Foram 4, né? Não, foram 3. Porque a ideia não é você estar lá. Ele disse: vamos colocar 3 tendas. Uma é do Moisés, outra é de Elias, outra é tua, mestre, que me convidou para poder ver pessoas que só ouvi falar. Eu só por estar por perto já é suficiente para mudar a minha trajetória. Eu não preciso que escrevam que eu fiz parte desta missão. A única coisa que eu preciso é saber que eu fiz a missão segundo o propósito pelo qual o Senhor me levantou. Talvez quando Pedro disse: vamos colocar 3 tendas, era porque ele tinha entendimento que tenda, não pode ligar minha peça, isso que é fala. Mas a minha missão nos dias de hoje, sabe qual seria? É bico coelho, meu mestre. Pegar alvenaria, tá bom. Por quê? Ali a ideia seria um lugar para estar para sempre. Não, era um lugar de uma missão. Nos últimos dias nós nos encontramos numa situação em que somos forçados a ter que entrar em certos pactos por causa das pessoas que olham para ti e depois começam a te questionar: por que tal coisa não está a acontecer? Por que você não transforma isto? Por que a tua vida não fica diferente, transformada como a de Carlos? Por que você ainda permanece no lugar onde você está? E você fica desestabilizado. Não, a melhor coisa é melhor ir buscar outra coisa. Permaneça em Cristo. Há muita coisa que vai aparecer, que vai acontecer também. Mas se você tiver entendimento que você não precisa fazer as coisas porque as pessoas vão te cobrar, você não precisa de fazer as coisas para que as pessoas vejam, não precisa fazer as coisas para que possa fazer parte da lista daqueles que já conseguiram, você vai permanecer, independentemente dos que aos discípulos, independentemente do que a igreja de Corinto, onde você se encontra, ou independentemente daquilo que eles vão falar. A única coisa que você vai dizer: eu sei, eu tenho crido, Jesus Cristo de Nazaré. A canção que nós estávamos a cantar aqui dizia, é uma canção inspirada em João 15, que tinha Jesus dizendo, ou seja, João dizia, Jesus dizia: eu sou a videira verdadeira, não sou a qualquer videira. Para dizer que existem algumas coisas que se assemelham com as videiras. Cunimimuxu, Jamalauei, que nós podemos confundir com a videira, porque até há pessoas que usam o jamalão para fazer vinho. Mas a verdadeira é somente aquela que vem da videira. Às vezes acabamos nos confundindo, aceitar sermos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira.
poder ver a tua roupa, a primeira camisa que te aparece, lisa dancina. E aquela camisa parece ter uma característica em que não outros chavos amanhã assim, e a maravilha, mas está no hora. Por essa razão, que Jesus Cristo ele acaba dizendo, não, se você é um ramo, veja só, parece que esses ramos secos têm uma capacidade de destaque. Então, para não confundir, e depois veja só, os ramos secos também têm uma característica. Já se achou cava. Então, para chegar para isso, a melhor coisa é que já estão em condições para queimar, aí ele diz que eu corto e lanço no fogo. E de uma certa forma, Paulo, ele estava a ser arrastado a ter que ser infrutífero. Mas mesmo assim, ele disse, não, eu preciso ministrar naquela igreja. Mesmo que eu não esteja lá, vou enviar uma mensagem, vou enviar uma carta, para que a mensagem, independentemente da minha presença ou não, Cristo deve ser pregado. Não importa se eu estou lá, não importa se eu estou ausente, mas importa que a palavra de Deus não seja ofuscada pela eloquência do Apolo. A palavra de Deus, e veja só, quando eu procuro entender Apolo também, quer dizer, o nome Apolo era um nome de um certo Deus. Parece que era Deus da poesia, se não for do sol também. E esse povo que perdeu os fundamentos ao longo do tempo, eles começavam a adorar o Apolo. Mas uma coisa interessante aqui, que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, ele diz uma coisa: eu plantei, eu coloquei a fundação. Meu irmão, não importa quantas dificuldades e desafios que você tem na vida, a fundação é única. A fundação é única. A fundação é Jesus Cristo. É por essa razão que quando esse povo dizia, olha, o Apolo é nosso, estava a te dizer, aquele Jesus que você veio falar dele, naquele princípio, nós já anulamos. Temos uma nova fundação. Que fundação é essa? Que fundação é essa? Se não for Jesus, essa é uma fundação perigosa. Essa é uma fundação perigosa. Porque ele ainda diz, Jesus, diz que eu sou a pedra angular. A pedra da esquina. Olha, existem alguns edifícios onde as pessoas, talvez as paredes, podem mais tarde terem ficado cansadas. Mas vamos contar com cura. Chegaram a tirar aquela toda a camada de cima, fazem limpeza e perceberem aqui já não precisamos fazer mais nada, porque esta fundação colocada anteriormente é a melhor para dar continuidade a qualquer edifício que nós queremos estabelecer neste lugar. Não importa quanto sucesso eu tiver no ministério, Cristo seja glorificado. Não importa quantas pessoas eu consigo aglomerar num determinado lugar, eu não sou Deus. Cristo seja glorificado. Não importa o quanto as pessoas podem aplaudir pelo ministério que você tiver levantado, pastor. Não importa pela maneira como é bem sucedida a sua igreja. Um dia eu comentava com alguém acerca de uma mobilização massiva de uma igreja que fez um trabalho de concentração de massas que eu tive que dar a velha, né? Aquele trabalho. What? Então eu comentava com alguém, tipo, mas não me sabe, eu me curo. Não me pastor Wanda. Porque apanhou uma rivalidade. Não, eu não estava a admirar no sentido comparativo.
parabéns pelo trabalho. Mas enquanto que nós nos identificamos com as pessoas e esquecemos a mensagem da cruz, é possível virmos colocar uma cruz invertida, porque essa será uma fundação diferente daquela que fomos apresentados a priori pelo Paulo. Estamos a viver um tempo perigoso. É por essa razão todas as pessoas que não têm o fundamento da palavra de Deus são arrastados por diferentes ventos. Basta dizerem que aqui está a bater, está lá. Basta dizerem que cada mês está lá. A única coisa, sabe, eu quero, é um reino, né? Pela nossa igreja. Quem na verdade não aprende aqui é talvez por uma vontade própria. Mas se existe uma igreja que também podemos pensar que talvez o apóstolo Paulo é que fundou ML. As pessoas até podem em algum momento negligenciar, né? Ficarem de forma relaxada. Mas esta igreja tem a palavra de Deus. Pode não ter outras coisas que você vê lá com Apolo. Pode não ter outras coisas que você não vê lá com Paulo. Pode não ter outras coisas que vê lá com Ceifas, que é Pedro. Pode não ter outras coisas que vê, mas tem Cristo. Esta igreja tem a palavra. Não é por acaso que ela ainda está em pé com todo o abalo dos ventos que existem pela nação, pela cidade. Esta igreja é a igreja de Deus. Provavelmente você pode até ter sido tentado por causa dos desafios que vive em dizer que está. Mas posso experimentar. Mas a graça de Deus, se você permanece aqui, é que até todas as coisas está com bonelera. Não é porque eu sou forte, eu sou. Não. O Senhor Jesus ama esta igreja. Em algum momento, talvez algumas pessoas poderiam me perguntar: o azeite da tua igreja vende a quanto? Referindo o azeite desta igreja. O Espírito Santo é disponível para todos, não está à venda. Não, mas como é que você consegue? O Aquilisa, quantas igrejas você atravessou? De pouquinho para aqui. Como é minha igreja especial? Qual é isso? Quantas pessoas? Diga bem a sua, diga você é abençoado. Você é abençoado. Porque você está numa igreja que tem Jesus. Você está numa igreja que está edificada na rocha. Os ventos já bateram. Ai, sou que irá. E diz Salmenia Suzena. Os ventos ainda vão bater. Ai, sou que irá. E Salmenia Suzena. Não importa o quanto as pessoas podem nos aliciar a fazer. Você ainda não casou, mas conheço um pastor que te dá um traje pelo casamento. Nunca ele pode rogar já está casada com folha verde, com bacurus eventos. Anisukila, Nitisaumelie Suzena. Você nessa altura devia já estar a viver na sua casa e também a conduzir a sua viatura. Eu conheço um profeta que basta te ungir os pés. O caminho unção de speed. Não. Anisukila. Bro, eu
conheço um pastor que ele basta um menino one, né? Você não tem filho. Até esse tempo todo que você ainda não concebeu, pode o três uma raça. Cabana lava não join não há concepção de só o fala. A me sugi lá. Me tilangeli yesu zena. Anche ti fama tutuma minha norte. Anche ti fama tutuma minha sul. Me dá permanecer aqui mesmo. Na pedra angular, que é Jesus Cristo. Amém. Há momentos que a fome nos bate e você pensar que teu pai é um pai mau, mas por causa de um vizinho que foi fazer uma dívida para poder fazer rancho. A notícia era rancho. O fazer a parte das colheitas deixa caminho para dizer que ele vai achar a dívida. Todos aqueles que tiveram se beneficiado da comida comprada por dívidas. Não like era. Há uma história que anda por aí dos demônios tipicamente africanos ou moçambicanos. Chamam de Mungoi. Fizeram um ritual num determinado poço. O Gamão Cardano 14, o Nomad, o Chiperequi. Mas eu não sabia. Então o Tastiva já com ele já uma dívida nos policiais. E o Macasaco, o Rimate chora. Mas eu não sabia. Tudo bem, não sabia me ajudar a guerra. E direito não sei saber. Se você é ignorante por uma certa lei, você não é isento das consequências. É por essa razão que a palavra de Deus diz que mesmo aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, no dia que eles morrerem, serão julgados pela ignorância da palavra. Serão julgados por não terem ouvido a palavra. Vai estar com o bambu, mas a outra civil na caminho. A judgment está me dizendo isso. Mas uma coisa é verdade. Cristo é o firme fundamento. Amém. Se eu posso fazer um trabalho enorme, um trabalho brilhante, não sou maior que o dono do trabalho. Se eu posso fazer algo extraordinário, acima de tudo é Jesus. Esse Jesus deve ser pregado até pessoas ficarem saturadas, até pessoas desistirem de dizerem que existe. Quer dizer, nos últimos dias, por causa das pessoas, por causa dos poderes para fazerem proezas, só falta nós chegarmos na igreja, vamos dizer, a partir de hoje, deixa eu orar pelo nome do Santo. Mas, se ninguém chega lá, como desculpa, o ano não ganha, hein? Você acredita num Deus que não vê e duvida a mim que eu levanto o morto? O aqui agora. A partir de agora, você precisa orar em meu nome. Porque igual na verdade não vai falar com a Bíblia. Assim, Alexandre, nós precisamos só parar e dar te inspirar. Mas este é o nosso tempo. É o evangelho que está sendo pregado hoje. Jesus Cristo. É por essa razão, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, encontramos o apóstolo João, que ele é colocado a ter que despertar a igreja, porque a igreja havia saído da videira verdadeira e tinha voltado para si como Jambaloeiro. Porque nós somos os tais da cidade,
nós somos isto, nós somos aquilo. No matter what you do, Jesus Christ is the first. A Bíblia diz uma coisa, só para terminar. Podemos nos enganar. Não quero negar o poder que talvez seja, quer dizer, que está sobre muitos homens de Deus que andam por aí. Mas existem pessoas que por causa da soberba antes tinham o poder de Deus. Agora só tem poder e sem Deus. E uma coisa engraçada é, Jesus Cristo, quando Ele chega na tua casa para te visitar, Ele chega e diz: filho meu, eu vim, Zaqueu, vim com este banquete para comer consigo, vamos cear, eu vou cear contigo, tu cearás comigo, e eu trouxe este presente para ti. Se você for indisciplinado com Ele, Ele não vai dizer: então o presente leve comigo. Não, o presente será continuamente teu. Mas tu não vais ter uma comunhão com quem te giftou. Nada, e me deste carne. Até eu sou um amigo de Jesus. Até mesmo os livros autografados por Ele ainda tenho na minha prateleira. Eu falar de livro, boss. Só ficou o livro. O espírito da palavra foi arrancado. É por essa razão, Davi, por entender o segredo de viver com o Espírito de Deus, ele disse: Senhor, você pode retirar tudo de mim. Por favor, o teu Espírito não se retire de mim. Porque ele sabia que o Espírito Santo era o alertador, de tal maneira que Davi ele podia se desviar, mas sempre o Espírito Santo ia lhe chamar a atenção: Davi, o caminho que estás a levar, meu filho, Davi, volte para mim. O Espírito Santo é que nos convence. Você até pode cometer grandes erros que pensam possíveis, mas quando você ainda tiver o Espírito Santo, você ainda tem chance, mano. Quando você ainda tem Espírito Santo, o Espírito Santo pode te permitir você sair para roubar. O que eu vou te falar é que cadeado. O teu asilo. Segundo ela chamou um gaete. A vantagem do Espírito Santo é que nós temos melhor condução. Eu me recordo de uma vez, eu voltava do culto. Quase para entrar em casa, fui cercado por uns jovens, crianças, e queriam me assaltar. Então, era noite, então queriam me assaltar. Eu me impus, tipo, ok, vocês são muitos, mas não vou vergar. Vai me pagar. É nesse ponto, na verdade, que vem aí o segredo do Espírito Santo. Me bateu. E eu caminhei nas calmas para ver, afinal de contas, qual é o itinerário deles. Eu caminhei. É engraçado, quando é para se enforcar, os demônios do diabo até te diz onde que você pode comprar a melhor corda, a barata. Então eu caminho a olhar para eles. Quando eu viro, só eram dois já separados da multidão. Eu nervoso, ainda estava sentindo a dor da chapada. Cheguei, carreguei dentro dos nervos que me tomaram naquele momento, corri com aquele jovem. Eu já, quer dizer, quando eu lhe carrego, eu percebo que também nem HPS, onde pampá me amarrar. Havia um ferro numa ferragem perto de casa que usavam para suportar produtos da ferragem. Eu
estava sob meu domínio nos braços. A ideia era chegar, colocar aquele jovem, pelo espinhar dorsal, naquele cubo. Mas quando eu chego naquele lugar, o Espírito Santo diz: não. Eu atirei aquele jovem para o lado a chorar. Nessa altura, esse cara está ali na cadeira. O jovem andando com cadeira de rodas. Mas quando você não tem Espírito Santo, você faz mal e ainda se gaba por ter feito mal. Isso demonstra que você não tem o sensor para te dizer isto é e isto não é. Nós podemos ser bem-sucedidos. Podemos ter tudo o que nós queremos. Mas, se nós tivermos o Espírito Santo, estamos prestes a uma queda livre. Mas também nós podemos estar em crise. Mas se o Espírito Santo estiver em nós, a Bíblia diz que a nossa momentânea tribulação, aleluia, o Espírito Santo ainda te faz perceber que, brada, essa situação que você está passando, não quero determinar ou não quero importar quanto tempo você já está a passar ou está a levar dentro desta viagem, mas para mim, como Deus, essa é uma momentânea tribulação que não se compara. Amém. Amém. E neste momento, não quero mais me alongar. A única coisa que eu quero é te fazer lembrar que nós não precisamos orar em nome do pastor. Não precisamos orar em nome do Paulo. Paulo nos diz que um jovem, um dia, ele esteve diante do endemoniado. Ele começou a dizer: em nome de quem? Essas todas as pessoas que você falou delas, nós conhecemos. Paulo nós conhecemos. Muito mal. Nima Benani. Bagulho me cagando na boa minha panda. Já o ano, mano. Também é isso para um animal. Porque se você tiver Jesus, independentemente dos erros que você tiver cometido, Ele sempre estará lá para te cobrir. Não importa quanto ansiedade, não importa quanto erro, não importa. Ele sempre será o socorro bem presente na angústia. Os teus erros sempre estarão lá. Um dia, um pastor, Salvador Luco, estávamos no seminário. Ele diz a vantagem de ter Jesus. Ele disse que havia marcado um encontro de jejum e oração com a igreja. Mas enquanto a igreja orava, ele foi comer. Então, quando ele volta, estavam ali, alguém começa a manifestar. E eles oram, começam a ir a orar. Era o pastor líder. Ele diz: sai em nome de Jesus, sai. Então, o demônio diz: me liga suque-me. Até logo não chegou de olhar, não é jejuar, chaiana. O ele não jejuar, não é pastor. A igreja: pastor entra aí. Ele: ok, tudo bem. Ali jejuaranga, mas me só não chegou ali, não é jejum, não é quando. Não chegou ali, não tinha mais coisa, não é dizer, suca. Vantagem de ter o Espírito Santo. Não importa aquilo que na verdade pode se usar como artimanha para te resistir. Ninguém ou nenhum demônio pode resistir o Espírito Santo. Aleluia. Quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Apresente-se ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus.
Você precisa reconhecer o quão você é ínfimo. Você precisa reconhecer o quão é nada sem Jesus. Todas as suas ansiedades, todas as suas ansiedades, todo o seu sucesso, precisa entender que Jesus deve estar lá. Nas horas escuras da sua vida, precisa certificar que Jesus está lá. Ah, não é pastor, não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro. Você precisa certificar que Jesus está no seu negócio, Jesus está na sua família, Jesus está na tua escola, Jesus está no deserto enquanto você caminhar, Jesus está em todas as tuas necessidades. Só assim nós poderemos vencer todas as batalhas que nós enfrentamos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É assim que nós estamos a orar. Pai da glória, Pai da graça, queremos te agradecer. Queremos dizer obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor reina. Queremos, Senhor Jesus, dizer obrigado, Pai Celestial, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque tudo que o Senhor é pela sua graça, em nome de Jesus. Papai da glória, Pai da graça, nós queremos orar nesta manhã. Pai Celestial, pelo corpo de Cristo unido. Papai da glória, Pai da graça, em nome